Hoje nós vamos tratar aqui de obesidade, né? É aquela coisa que você que está aí meio gordinho, temendo subir alguns quilinhos, e é motivo para ter medo mesmo, viu? Porque obesidade pode causar um monte de problemas, pode agravar situações, diabetes, por exemplo, né? Então, preste atenção nessa conversa com a doutora Bruna Scarese, que é endocrinologista. Isso mesmo. A satisfação de tê-la conosco. Obrigada pelo convite. E para tratar de um tema sensível, né? Sim, bem predominante, prevalente no nosso meio, né? Verdade. Hoje temos aí alguns recursos, né? Algumas cirurgias, até gente da televisão, né? Já fez a cirurgia e até corrigiu a diabetes por tabela. Sim. Né? São várias modalidades, né, de cirurgias que existem hoje para corrigir a obesidade. Tem algumas cirurgias. Na verdade, a mais comum é o bypass, né, que é um tipo de cirurgia específico, que você reduz um pouco do estômago e corta um pedaço do intestino para você reduzir a ingestão de alimentos e a absorção desses nutrientes, né? Com isso você tem a perda de peso. Eu tenho um amigo que fez a cirurgia, aí disse que tinha que beber água num dedal e mastigar bastante, comer pouco. É que, na verdade, no começo, como você reduz absurdamente o tamanho do estômago e do intestino, você tem que começar a administrar a comida, introduzir a comida e o líquido em pequenas quantidades, porque não cabe. Então, você tem que adaptar aquilo com cuidado, bem pouquinho, para ele dilatando aos poucos. É como E se algum fosse dia a pessoa se livra desse castigo eterno? Sim, com certeza. Isso é só no processo inicial. Aham. Por uns 3 meses. Tanto que a gente tem casos de pessoas que voltam a engordar, né? Porque Verdade. depois o estômago volta a dilatar, se as pessoas não trabalharem a cabeça, não tiverem um acompanhamento especializado, né, com endócrino, com nutricionista, às vezes com psicólogo, a pessoa volta a comer e volta a engordar, né? Quer dizer, é um caminho, né, para as pessoas fazerem uma reengenharia da vida, né? Na verdade, a cirurgia em si, ela tem uma indicação bem aprovada e tudo, realmente tem indicação para diversos casos, inclusive para controle de doenças. Sempre para casos que não deram certo com dieta, com medicamentos, primeiro precisa tentar isso antes. Agora, a pessoa tem doenças associadas à obesidade e ela tem indicação de cirurgia, ela tem que fazer a cirurgia sim, mas deve ter o acompanhamento junto para não voltar a engordar. Doutora, a diabetes nasce com a gente? É adquirida ao longo do tempo? E a obesidade? As pessoas já nascem com propensão a serem obesas? Ou a gula pode levar também a esse estágio? Então, a gente tem quase que 50 tipos de diabetes. Então, ela pode sim ser genética, você pode ter o diabetes tipo 1, que é aquele que você tem na infância já, por déficit de insulina. Você tem outros tipos de diabetes que também são genéticos, mas que são desenvolvidos depois na fase de adolescência, na fase adulta. E tem o diabetes tipo 2, que é o mais predominante no nosso meio, que é decorrente dos hábitos alimentares. Né, da nossa vida desregrada, tudo, que essa acho que é mais comum. Acho que essa é a minha. Provavelmente. Sabe o que era? Eu entrava cedo na Rádio Nacional e na CBN, né? E não tomava café da manhã, só ia comer ao meio-dia. Isso aí eu acho que deve ter ajudado, porque mamãe era diabética também, mas mamãe era de insulina. Ah, né? sim. Então, você já tinha um gene, com certeza, para isso. Já tinha uma predisposição genética. Né? Então, talvez os hábitos tenham predisposto você a realmente ficar diabético. Em relação à obesidade, que você tinha perguntado, a gente também tem obesidade genética. A gente tem uma tendência genética já, por ter a tendência, se a gente tiver pais obesos, avós obesos, a gente tem essa tendência. Existe alguns tipos de obesidade genética que são alterações genéticas de genes específicos mesmo, de alteração de leptina, que são hormônios específicos, que são hormônios obesogênicos, que a gente chama, né? Então, tem essas obesidades que você tem que tratar especificamente aquela questão que não adianta você entrar com remédio, não adianta você fazer outras coisas. E tem a obesidade mais comum também, assim como o diabetes, que é a obesidade causada pelos hábitos alimentares errados, pela vida sedentária, pelos distúrbios hormonais. Né? Esse é o mais comum. Excesso de gordura trans, que a gente tem bastante. Olha, eu vou aproveitar que vou tirar uma consulta aqui, viu? Porque eu tomo um remédio que o povo aí fala, né? Não é médico que fala, não, é o povão que fala que é cancerígeno, tal de metformina. Isso é câncer? Isso é verdade ou é folclore? Não, metformina, gente, metformina não é cancerígeno, não é cancerígeno, muito pelo contrário. A gente tem estudos
que estudos randomizados, que a gente chama, que é o de nível de evidência elevado, que comprovam risco e proteção cardiovascular. Então, diminui a chance de morte quando você toma metformina. Então, não tem nenhuma chance de câncer. Bom, quanto à obesidade, né? Essa coisa da pessoa ir ganhando uns quilinhos e tal, recomenda não ir muito a esses fast foods da vida, aqueles hambúrgueres deliciosos? Na verdade, a maior causa da obesidade é o hábito alimentar, né? Então, fast food, alimentos refinados, de alto índice glicêmico. Então, o que a gente encontra no supermercado, basicamente, bolacha, pão, né, de farinha branca, McDonald's, né, esses lanches fast foods todos, doce, tudo isso contribui com certeza para a obesidade. Burger King também, não vamos só castigar Desculpa, o McDonald's, gente, não hein? queria falar de marca, mas qualquer fast food, esse tipo de alimentação, se for de forma regular, ele com certeza vai contribuir para a diabetes, para a obesidade, para a dislipidemia, que é colesterol alto, triglicérides alto e as diversas doenças, né? Você já viu o biotipo do americano? O americano vive nesses negócios de hamburgueria, né? Todo mundo inchado, né? Todo mundo, né? A população americana consegue ser mais obesa que a brasileira. E olha que a brasileira já tem uma porcentagem de obesidade bem grande. Houve um tempo até que queriam impedir as escolas de servirem esse tipo de comida na hora da refeição, do recreio, né? É verdade. E eu acho que acabou não rolando, porque aqui as coisas são complicadas. Não, a gente não conseguiu ainda, mas a gente está batalhando para isso. Agora, os riscos que a obesidade causa à saúde, não é só questão estética, né? Não, com certeza não. A obesidade, em si, ela já causa uma inflamação sistêmica em todo o corpo. Todas as células do corpo ficam inflamadas. E esse excesso a gente chama de substâncias inflamatórias, isso causa, por exemplo, deixa eu explicar de algumas doenças. Por exemplo, uma predisposição a diabetes, a dislipidemia. O que causa a dislipidemia? Que seria o colesterol alto, triglicérides alto, chance de infarto, chance de AVC, maior chance de câncer, porque você tem mutação genética com essa inflamação. Então, você pode ter mutação genética, o seu gene pode não seguir aquele padrão certinho, que você não teria nenhum tipo de câncer, você pode desenvolver câncer. E aí o câncer é lá no intestino que não necessariamente, mais, você tem né? câncer de todos os tipos, até de mama você pode ter câncer decorrente de obesidade. Caramba. Mas sim, o de intestino ele é bem predominante em pacientes obesos mesmo, estômago e intestino. Certo, e aí as pessoas têm que fazer um preventivo disso, com certeza, né? Fechar a boca, porque tem um monte de dieta maluca aí, mas diz que fechar a boca é o mais eficaz. Qualquer dieta que você fizer, que tenha restrição calórica, você vai emagrecer. Mas nem sempre é o melhor método para você perder peso e nem sempre é o melhor método sustentável, para você ter uma perda de peso que você consiga sustentar ao longo da sua vida. Então, o ideal é que você faça um acompanhamento com nutricionista, com endocrinologista, para ver qual é o melhor tipo para você. Você tem que fazer um déficit calórico, geralmente, senão você não vai conseguir manter uma perda de peso ou manter mesmo o seu peso. E você tem que seguir com alimentos saudáveis, sempre. Né? Isso te garante uma perda de peso mais sustentável. Além disso, atividade física é bem importante, né? O sedentarismo está super associado à obesidade. Pessoas menos sedentárias têm menor propensão de obesidade. Então, é o cardápio, a reeducação alimentar, o sedentarismo, que a gente tem que combater, e os distúrbios hormonais, né, que também são bem predominantes em pacientes obesos. Logo no início da entrevista, a gente falou aqui das cirurgias, né? Seu João e Dona Maria estão lá em casa, ávidos para ter informação sobre as várias modalidades. Aí eu vou lhe pedir para a gente falar sobre isso daqui a pouco, para aumentar a ansiedade deles. Mas não vai curar a ansiedade comendo batata frita aí não, hein? A gente já volta. É já, não saia daí.